Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e nós queremos a verdade de Deus, né? Então ele também foi inspirado pelo Espírito Santo para descrever a beleza da casa do Senhor e como deve ser o nosso relacionamento com ela. E quando eu falo sobre a casa de Deus, eu não me refiro propriamente a um prédio, né, com paredes, com estrutura, mas o que ela de fato representa. Né? Muita gente argumenta, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade, não é esta a habitação de Deus. A habitação de Deus é o seu coração. A Bíblia diz, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. Entretanto, quando o homem propôs construir um templo para Deus, Deus não apenas aprovou, como também abençoou aquele projeto. E dali a gente tem a ideia de que há coisas simbólicas que se fazem presente, devem se fazer presente na vida daquele que crê, tendo com Deus um relacionamento de reverência em relação também àquilo que chamamos casa do Senhor. E quando o salmista exalta a casa de Deus, o templo do Senhor, nesse salmo que a gente acabou de ler, ele não está aqui exaltando as características físicas do templo, se ele era bonito, se ele era grande, e de fato era, né? O templo era fabuloso, mas o que o salmista está exaltando não são as características físicas nem geográficas deste lugar, mas sim o que ele representa como um lugar de acolhimento, como um lugar onde a gente desenvolve a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. É disso que ele está falando. Não da beleza, da suntuosidade, porque isso não se traduz em verdade, não é? A casa de Deus não precisa ser necessariamente um lugar bonito, opulento, né? Para que seja então considerado. Mas na mais simplicidade das reuniões, na mais simples das reuniões, né? No lugar mais simples, Deus se faz presente. E o que importa de fato é o nosso relacionamento neste lugar e em relação a este lugar que nós chamamos casa do Senhor. Então, a pergunta para a nossa reflexão essa manhã, e isso precisa de fato ser pensado por nós, é como está o nosso relacionamento com aquilo que chamamos casa de Deus. A gente vive numa época, não é, em que muitas ideias surgem por aí, não é? As pessoas andam desprezando a igreja, desprezando a importância de nós nos reunirmos como igreja. É hoje muito comum o movimento da igreja em casa, não é? De que não precisa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor disse que estaria ali no meio deles. Então, como se fosse quase que um ato proibitivo nós estarmos numa igreja ou de alguma forma valorizarmos a nossa presença na igreja. E isso então tem se dissimulado no meio da igreja, desvalorizando, não é, essa importância que a gente tem que dar à reunião,
ao culto, que tudo bem, pode ser feito sim em outros lugares, mas é aqui que nós nos reunimos, é aqui que nós nos relacionamos. Então, há uma importância nisso que não pode ser deixada de lado, porque muitas vezes, com a desculpa dessa roupagem, né, desse discurso moderno, se esconde aí a verdade que a pessoa não quer mesmo é congregar em lugar nenhum. E o que a Bíblia já dizia lá no livro, na carta aos Hebreus? Não deixeis de vos congregar como é costume de alguns. Já naquela época se tornava hábito de alguns a não congregação. Ou seja, agora imagina no tempo atual, em que a gente tem internet. O culto está ao vivo agora pela internet, não é? Então a gente diz, para quê? Não, vou trocar de roupa, tomar banho, gastar tempo, pegar a condução, chegar lá. Para quê se eu posso fazer isso de casa? E a pessoa faz de casa, e aí daqui a pouco ela está um pouquinho mais longe, e daqui a pouco um pouquinho mais longe, e daqui a pouco um pouquinho mais longe, até que daqui a pouco você não a vê mais. Não é? Então, amados, essa desculpa está hoje também produzindo uma grande massa que a gente chama de desigrejados, de pessoas que não têm um compromisso com a igreja do Senhor. Não digo com o prédio, repito, insisto, não é com um prédio, mas é com o corpo de Cristo. E com a desculpa de fazer esse tipo de raciocínio, na verdade a pessoa se torna um desigrejado. E isso é preciso ser contestado, é preciso ser pensado por cada um de nós. Então, a reflexão que eu quero fazer contigo essa manhã é o que a casa do Senhor me inspira, o que ela significa para mim e qual é a minha atitude diante dela, tomando como base as palavras do salmista, não é? Neste salmo que nós acabamos de ler. Como isso se reflete na minha vida, na minha forma de viver a minha fé em Jesus Cristo. Então, o salmista vai dizer logo no primeiro versículo algo muito importante. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A casa do Senhor, segundo o salmista, é um lugar amável. Ou seja, você pode amar a casa do Senhor. Por quê? Você ama um prédio, você ama paredes? Não, eu repito, não é disso que ele está falando, mas é do que esse lugar representa. Esse lugar, ele deve ser um lugar amável. E para ser amável, ele precisa ter alguns predicados que façam com que a gente se afeiçoe a este lugar e o reconheça como casa onde Deus de fato se manifesta, onde Deus tem promessas, não é? Como ele fez lá o templo que foi inaugurado, não é? Prometendo que se o povo dele ali se humilhasse, orasse, clamasse, ele agiria, faria milagres, faria grandes coisas. Essa promessa permanece sobre este lugar, mas a pergunta é: este lugar é um lugar amável? E eu devo amar a casa do Senhor, então eu devo ter um sentimento de respeito pela a igreja do Senhor, pelo que ela representa, não somente na minha vida, mas também na vida dos irmãos. Então aqui está um primeiro questionamento para a nossa reflexão. Depois ele diz no verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Veja, a maneira como ele encara, ele não separa a casa do dono da casa. Você percebe aqui nas palavras? Quando ele fala da casa de Deus, ele está falando de Deus. Quando ele fala de Deus, está falando da casa. Então ele mistura as duas coisas porque não há como separar a casa do dono da casa. E segundo ele nos diz aqui no verso 2, a frequência dessa casa é, na verdade, um desejo do seu coração. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então ele sente um desejo pelos átrios da casa, que são os ambientes interiores da casa. Ele sente um desejo pela presença do Deus vivo. Então há um desejo no coração dele de estar na casa de Deus. Esse é um ponto para a gente refletir. Há um desejo no nosso coração. Como anda o nosso desejo
em relação à casa do Senhor. E aí, fazendo oposição a esses movimentos que eu citei no início, né? As pessoas, não, de casa tá bom. Não, aqui da minha sala é mais confortável. Eu quero assistir uma pregação, eu quero assistir, para assistir tem N opções aí, amados. Mas nós não somos aqui espectadores, nós somos aqueles que cultuam, não assistimos, nós realizamos. Aí há uma diferença muito profunda. Eu não vim para ver, eu vim para fazer. Essa é a razão do encontro da igreja, nós sermos os cristãos que fazemos aquilo que precisamos fazer. Então, a reflexão, em primeiro lugar, deve estar em relação ao desejo do meu coração. Eu desejo estar. Quando eu não desejo, qualquer coisa é desculpa. Qualquer coisa se torna uma desculpa. Eu não quero, na verdade. Então eu digo assim, não precisa de igreja. Eu não quero de fato. Então eu invento que eu posso ser desigrejado, que eu posso cultuar em casa, que eu posso isso, que eu posso aquilo. Porque na verdade eu não quero. Quando eu não quero, eu disfarço de alguma forma, com alguma desculpa, aquilo que está no meu coração. Mas o que o salmista diz sem nenhuma vergonha é: eu quase que desfaleço, eu suspiro, eu desejo, aquele desejo de suspirar, eu tenho desejo de estar na casa do Senhor. Isso é uma reflexão que todos precisamos fazer. Por que nós chegamos aqui esta manhã? Você se sente obrigado? Você acha que se você não vier, alguma coisa ruim vai te acontecer? Há um sentimento supersticioso aí em relação a essa frequência? Qual é a razão da nossa presença? Há um desejo, de fato, pelo que representa este lugar? Ou eu imagino que se não for aqui, pode ser em qualquer outro lugar e que está tudo bem da mesma forma? Então, essa reflexão se faz necessária. No verso 3, ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Olha como ele coloca aqui os altares, a casa, o templo do Senhor, como um lugar de segurança. Quando ele a compara com o ninho que foi encontrado pelo pardal, o que significa o ninho para um passarinho, irmãos? O ninho para o passarinho significa o lugar de segurança. Embora muitas vezes o ninho possa ser atacado, possa ser destruído, possa ser derrubado, mas é para o ninho que o passarinho leva os seus filhotes. É ali que ele vai e volta trazendo a alimentação dos seus filhotes, não é? É ali que ele cuida dos seus filhotes. Não é no chão, não é voando por aí, é num lugar. Há um lugar, é necessário um lugar físico, é que represente e produza essa sensação de segurança. E não há lugar melhor para nós criarmos os nossos filhos do que o ninho chamado Igreja do Senhor, do que o ninho que nós chamamos casa de Deus. Não há lugar melhor, irmãos. Isso não é insubstituível. Nenhum culto em casa vai proporcionar o que proporciona a ambiência da igreja, da escola dominical, das crianças. Não há lugar onde a gente se sinta tão confortável e acolhido, como um porto seguro, como é o ninho para o pardal. Ele diz: eu encontrei isso na casa do Senhor. Esse sentimento não pode morrer, mas infelizmente, como eu digo, insisto, ele está morrendo no coração de alguns pelo engano de algumas filosofias que são implantadas no coração, de alguns argumentos que parecem lógicos, mas que perdem o sentido quando você os confronta com os princípios da palavra de Deus. Então a casa é importante, o lugar físico é importante, o acolhimento é importante, a segurança desse lugar é importante. E nós precisamos valorizar isto. E ele diz no verso 4, bem-aventurado, feliz os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele diz, felicidade está atrelada
a essa convivência. Como ele meio que dizendo, não há uma felicidade plena se eu não estiver atrelado à casa de Deus, com a minha casa, com a minha família. O que adianta eu servir a Deus se a minha família não está comigo? O que adianta eu servir a Deus se os meus filhos não estão comigo? Então esse é um sentimento expressado que deve ser para cada um de nós um alvo a ser alcançado. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso precisa ser buscado por cada um de nós. Mas não o será se no nosso coração já intimamente começarmos a desprezar isso. A dizer, não precisa de igreja, não precisa de templo, não precisa, não, pode ser de outro jeito, pode ser de outra forma, pode ser virtual, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí tudo isso, irmãos, simplesmente cai por terra com esse raciocínio completamente equivocado em relação à própria palavra de Deus. Feliz é o que habita na casa do Senhor. Aqui é um lugar de felicidade. Aqui é um lugar de segurança. Aqui é um lugar para nós criarmos os nossos filhos, os instruirmos na verdade. Não é um clube, não é um centro comunitário, mas é um lugar de adoração, como diz o verso 4. Louvam-te perpetuamente os que habitam em tua casa. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele fala de outra felicidade aqui, a felicidade do homem que encontra as suas forças em Deus. Aonde está a força do homem? E a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua segurança. A nossa força não está em nós mesmos, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, não é ali que está a nossa fortaleza. Mas segundo o salmista, é feliz o homem cuja força está em Deus, cujo coração há um caminho plano, não tortuoso, não cheio de atalhos e curvas, mas há um caminho aplanado. E a consequência dessa felicidade, dessa realização, desse caminho reto, aplanado, que Deus tem para nós, a consequência encontra-se no versículo 6, que é o alvo de muitos. Esse mesmo homem, quando ele passa por um vale árido, ele transforma esse vale árido num manancial, e é coberto de bênçãos. É isso que todos desejam. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Não há como escapar das aflições que o mundo nos oferece. Mas o que nós precisamos aprender é transformar a aflição em manancial. Transformar maldição em bênção. E é isso que o salmista diz acontece com esse homem, cuja força está em Deus, que não confia nas suas próprias capacidades, mas se submete em dependência a Deus. Esse homem que tem esse caminho aplanado, ele quando passa por um vale árido, ele transforma esse vale árido num manancial. Então transforma seus problemas em bênção. A gente precisa aprender a transformar problemas em bênçãos. Porque todos temos problemas, irmãos. Não há uma pessoa aqui que possa dizer, não tenho problema algum. Todos, e se não temos agora, mais cedo ou mais tarde o teremos. Todos temos algum problema. Todos temos alguma luta. Mas o que precisamos aprender, segundo princípios da palavra de Deus, tendo com Ele esse relacionamento, fazendo dele a nossa força, a minha força está em Deus. Aí eu consigo aprender a transformar os meus problemas em bênção, a transformar vales áridos num manancial, com abundância de chuva, com abundância de água. Isso está disponível, irmãos, para todos, mas é para aqueles cuja força está em Deus. É para aqueles que valorizam a casa do Senhor.
É para aqueles que valorizam a sua vida com Deus e que sabem que não dá para separar uma coisa da outra. Há pessoas que dizem assim: não, eu tenho um relacionamento com Deus, mas não tenho nenhum relacionamento com a igreja do Senhor. Isso não existe, irmãos. Não há como eu ter um relacionamento com Deus se eu não tiver um relacionamento com a igreja. E quem estabeleceu isso não foi nenhum pastor, isso foi estabelecido pelo Senhor. Isso é um princípio que você encontra na palavra de Deus. Há um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. A própria Bíblia coloca o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Há sempre uma inter-relação. Ninguém pode dizer: eu tenho com Deus lá um relacionamento, mas não quero saber de ninguém. Isso não existe. Então, para a gente transformar nossos problemas em bênção, a gente precisa aprender a valorizar também a casa do Senhor. E o nosso relacionamento com Deus, fazendo dele a nossa força. Tendo nele a fortaleza que a gente precisa para enfrentar as adversidades da vida. No verso 7, o salmista diz: estes vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. De força em força chegam diante de Deus em Sião. Sião, Jerusalém. De força em força eles vão e eles chegam ao alvo. Você quer viver assim, irmãos? Eu quero viver assim, de força em força. Você quer viver de altos e baixos? Você quer viver de fraquezas e fortalezas? Eu prefiro viver de força em força. É como diz a Bíblia: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai melhorando a cada dia, um pouquinho de cada vez, de força em força. Não de força em fraqueza, não de fraqueza em força, mas de força em força. Esse é o plano que Deus tem para todos nós aqui. Que a gente não enfraqueça em nenhum momento. Que os problemas da vida não nos derrubem, porque fazemos deles um manancial, porque transformamos adversidades em bênçãos da parte de Deus para nós. Então, a proposta de Deus é para que você se fortaleça. Mas veja, isso está ligado, segundo o contexto da mensagem, na relação com a casa de Deus, com a igreja do Senhor. Não é cada um por si, Deus por todos, não, irmãos. Somos todos nós juntos no mesmo barco, desfrutando daquilo que o Senhor coloca como uma bênção para nós. E aí o salmista começa a falar como é que a gente pode viver essa devoção, como é que a gente pode viver esse relacionamento. No verso número 8, ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Tudo isso depende de oração. Tudo isso depende de comunhão com Deus, que está disponível para todo aquele que deseja. Deus está perto, invocai-o. A Bíblia diz: enquanto Ele está perto. Hoje Ele está perto. É hora de invocar. É hora de orar. É hora de não desistir. É hora de, se tiver um problema, transformá-lo em bênção. É hora de buscar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A hora é agora. É assim que vamos viver essa devoção? Buscando. A minha casa, disse o Senhor, será chamada casa de oração. Jesus invocou esse princípio quando expulsou do templo os vendilhões. A casa do meu pai é a casa de oração. Aqui é o lugar de oração. Aí você diz: mas eu posso orar em casa? Pode. Eu posso orar em qualquer lugar? Pode. Mas aqui também é o lugar de oração. E é muito bom. E a Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. E aqui estão os justos de Deus. Aqui estão aqueles que Deus justificou. A gente precisa se juntar mais, irmãos. A gente precisa orar mais uns pelos outros para viver essa devoção, para que a gente consiga, de fato, levar também ao nosso irmão essa possibilidade de transformar maldição em bênção, de transformar vale árido em lugar de manancial de águas. Todos nós podemos experimentar isso, mas passa esse princípio, como diz o verso 8,
pela oração. Senhor, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Jacó. Veja o que ele diz também no verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso. Contempla o rosto do teu ungido. Deus, escudo nosso. Deus é meu escudo e fortaleza. Você já leu isso? Socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Opa, tem tribulação? Tem. Tem aflição? Tem. Mas tem escudo. A minha fé é o meu escudo, diz Paulo. A palavra de Deus, toda ela concorda, irmãos. O Salmo coloca o princípio, Paulo confirma, o escudo da fé. A palavra, a espada. Nós temos as armas, nós temos as condições todas, mas não adianta armadura se o soldado não usar. Não adianta armas se elas não forem empunhadas. Nós temos os recursos, mas precisamos usar os recursos. Não adianta dizer que Deus é meu escudo se eu não me sinto protegido por Ele. Reflete sobre isso. Eu digo, Deus é meu escudo e fortaleza. Mas eu me sinto protegido por Ele? Pensa nisso. Eu afirmo, nós afirmamos, Deus é meu escudo, mas há uma sensação no meu coração de que eu estou protegido? Veja, eu não falo de ausência de medo, porque o medo de vez em quando vai bater no coração de qualquer um. Mas a sensação, a segurança de que Deus está protegendo a minha vida. Quando eu sei que não há mais o que fazer, quando eu sei que os meus recursos acabaram, eu sei que ainda há um Deus protegendo a minha vida. Que ainda há alguém cuidando de mim. É esse o sentido. Não adianta eu declarar coisas que eu não acredito. Não adianta eu falar de coisas que eu não vivo. Deus é meu escudo. Então, eu estou protegido. Salmo 91 não diz, ao esconderijo do Altíssimo para mim. O Senhor me coloca a salvo. O Senhor me esconde ali. Eu me sinto protegido nesse esconderijo. Eu sinto que aos anjos Ele deu ordens a meu respeito para me guardarem. Deu. Então eu serei guardado. Mas de vez em quando eu vou sofrer alguma coisa, vou, mas não serei destruído. Como dizia Paulo, a gente sofre, mas não é destruído. A gente fica até perplexo, mas não é o fim, porque Deus está cuidando de nós. O meu escudo, a minha fortaleza é o Senhor. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Aqui, queridos, há ungidos pelo Senhor. Sabia disso? A gente às vezes usa essa palavra apenas para designar aqueles que achamos mais importantes, mais relevantes. Mas na verdade no Novo Testamento isso se aplica a toda a igreja. Toda a igreja hoje é um sacerdócio do Senhor. A Bíblia fala de um sacerdócio universal de todos os crentes em Deus. Então não há uma ou outra pessoa que é um ungido do Senhor. Todos nós somos. Todos nós. Jesus, quando entrou na sinagoga em Nazaré e leu o texto em Isaías 61, ele atribuiu a ele esse texto e depois esse texto ele é atribuído a nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Então o Senhor ungiu cada um de nós a pregar a palavra, por isso nos deu a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e ninguém prega sem a unção, ninguém prega sem a autorização de Deus. Se você foi autorizado, você foi ungido, e aqui há ungidos do Senhor nesse lugar, e é dizendo a Deus, presta ouvidos, Senhor, a nossa oração. Contempla o rosto do teu ungido. O Senhor é o meu escudo. Esse relacionamento que deve ser produzido na nossa vida. Não adianta frequentarmos cultos, porque somente isso não produz o que o salmista está vivendo. Eu posso frequentar como frequento qualquer outro lugar, mas quando muda o sentimento,
quando muda a razão, o motivo, a motivação, o relacionamento, aí muda tudo. E a proposta do salmista aqui é exatamente abrir o coração, mostrando como ele vivia a sua fé. E a pergunta que eu deixo para nós: como nós estamos vivendo a nossa fé atualmente? Tão atacada, tão massacrada, né, ultimamente. O conceito de igreja tão destruído. O conceito de pastor tão destruído também. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé e a nossa devoção? Pense nisso. E no verso 10, o salmista diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui o salmista diz assim: a minha vivência na casa de Deus, ela corrige os meus valores. A importância desse relacionamento, desse entendimento sobre a casa de Deus, está atrelada à correção dos nossos valores. O que vale mais para mim? O que vale mais para nós, no nossa balança de valores? O que é que nós valorizamos mais? E o salmista coloca aqui 2 valores e já de cara mostra a resposta certa. Ele diz: um dia nos átrios vale mais que 1000 fora deles. Olha que balança desproporcional. Um de um lado, 1000 do outro. Mas para ele, esse tem mais peso do que os 1000. Será que os nossos valores estão ajustados? E quando eu digo ajustados aos conceitos de Deus. O que eu valorizo? O que eu dou valor? Aonde vale a pena gastar o meu tempo? Aonde vale a pena? Aonde eu sinto que é valoroso empreender, gastar a minha vida, a minha energia? Segundo o salmista, um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 fora dela. Segundo o salmista, há um valor muito grande aqui, até estar na porta. Ele diz: é melhor. Estar só na porta ainda é melhor do que adentrar as tendas da perversidade que esse mundo nos oferece. Percebeu a questão de valores? Irmãos, nossos valores são checados dia a dia. E o que influencia os nossos valores é a nossa fé. Aquilo que eu acredito é o que muda os meus valores. Aonde estão os nossos valores? Então, nesse raciocínio, para respondermos esse questionamento que eu deixo essa manhã para todos nós, um questionamento íntimo: aonde estão os nossos valores? O que vale mais? Estar aqui, ouvindo uma mensagem, participando com os irmãos, conversando, tendo comunhão? Ou quem sabe teria algo melhor para fazer nesse mesmo horário? Quem sabe quantos não estão aqui hoje? Quantos não estão nem pela internet? Quantos que são nossos aqui e nem estão aqui nem pela internet nesse momento? E por quê? Porque talvez tenham algo melhor para fazer nesse horário. E o que a gente julga como melhor ou pior define os nossos valores. Os pesos que nós damos à vida, às circunstâncias, às escolhas, às opções, porque no fim tudo é uma questão de escolha. E para o salmista ele diz: eu prefiro. E a pergunta que eu deixo para mim e para você: o que eu prefiro? O que nós preferimos? Ele diz: eu prefiro. Eu prefiro estar até a porta do que continuar na perversidade. Para mim é uma questão de preferência. Eu prefiro um dia na casa de Deus do que 1000 dias fora dela. O que eu prefiro? O que você prefere? Faz essa pergunta íntima para você mesmo. E sem que ninguém saiba a resposta, responda com sinceridade para você mesmo. E se essa resposta de alguma forma te decepcionar, fale com Deus: Senhor, aonde eu perdi os meus valores?
Aonde eu fui contaminado a ponto de misturar os meus valores, a ponto de desfazê-los? Aonde eu fui atingido para que eu chegasse a essa circunstância? A porta da casa de Deus é melhor do que os reinos desse mundo, irmãos. A posição humilde diante do Senhor é melhor do que a posição de destaque diante do mundo. Mas o que vai determinar isso? Os nossos valores. Aonde estão os nossos valores? E para terminar, o salmista diz no verso 11 e 12: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele repete, é escudo, é sol, me dá força, me dá energia, é escudo, me dá proteção. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E aqui a lição final que o texto me dá, reforçando o que já foi dito anteriormente. Deus é meu escudo, eu confio nessa proteção. Deus é meu protetor, eu confio nessa proteção. Quando eu estou na igreja, eu estou seguro, meus filhos estão seguros aqui dentro. Aqui é o lugar do ninho, aqui é o lugar da segurança, aqui é o lugar do alimento. Não há lugar que possa substituí-lo. Aqui eu tenho força e segurança. Eu confio em Deus, eu confio, e é feliz o homem que confia em Deus. A pergunta, em quem você confia? Em que você confia? Em quem e em que? Boas perguntas para a nossa reflexão. Se você confiar no Senhor, você será o homem feliz citado nesse texto, cuja força está em Deus e que vai aprender a transformar o seu vale árido num manancial de bênção, vai aprender a transformar a adversidade em bênção. Problemas você vai transformar em soluções, maldições você vai transformar em bênçãos. Só por quê? Porque você confia no Senhor. E é feliz aquele que confia em Deus. Pai, eu quero te agradecer por nós estarmos essa manhã na tua casa. Essa casa que nos inspira, não por causa de um prédio, mas pelo que ela representa. Pelo ninho que ela representa para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa convivência, para o aprendizado que nós temos aqui. Pai querido, pelas experiências que nós podemos ter nesse lugar. E se não estamos tendo, há algo de errado, algo que precisa ser consertado. Portanto, Pai, fala pelo Teu Espírito ao nosso espírito, mudando a nossa vida, a nossa mente. Livra-nos das contaminações desse mundo, das ideias que esse mundo apresenta, que parecem lógicas, mas que não são diante da Tua palavra. Pai, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos renovar a nossa força no Senhor, que nós possamos criar nossos filhos em Tua casa, que nossa casa sirva para o Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. Fala ao coração dos meus irmãos, corrige o nosso rumo, corrige os nossos valores, Pai. Se nós estamos invertendo os valores, se nós estamos valorizando o que não tem valor, estamos trocando as nossas preferências, Pai, ajuda-nos a corrigir isso essa manhã. É o que eu te peço, Deus, orando por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.